Uai, professora feia tem que ser só em casa, né? Às vezes para sair tem que ficar bonitinha. Ai. Vamos começar, então? Vamos. Eu não sei, ele escreveu aqui que alguém seria removido para começar a gravar. Caso alguém seja removido, volte, me chame, tá? Porque o programa tem vontade própria, eu nem sei. Então, olha só, amores. Nós vamos iniciar agora um passo para o fim do curso de vocês. Penso que vocês já estão ali na formatura, né? Um passo para ela. E aí, a gente vai ter que finalizar esse TCC com muito êxito. A gente ainda pensa na apresentação presencial, bonitinho, né? Que é o que todo mundo espera, que a gente volte logo. Mas a gente lembra que depende sempre do decreto municipal, né? O prefeito autorizar essa volta. A gente ainda está em risco leve, mas a gente já sabe que não tem as UTIs, né? Não tem muito leito. Então, possivelmente, com essas aberturas que tiveram semana passada, pode aumentar os casos. Então, não tem nada certo de volta, né? Se eu tivesse deixado mais tempo fechado, talvez agora poderia ter sido a volta. Então, a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que a gente tem que finalizar esse TCC, né? Pode ser apresentação online, vocês já tiveram, como pode ser apresentação aí presencial. E aí, eu vou passar para vocês o cronograma bonitinho de como vai ser a nossa aula, mas só para vocês prepararem a cabeça aí, ó. Hoje são 26/8, certo? Tá certo? A apresentação do TCC, a entrega da versão final do TCC de vocês é 25/11. Então, pensa bem, ó. Agosto, setembro, outubro. Agosto não conta, né? É setembro, outubro, novembro. Quando for dia 25 de novembro, vocês vão estar entregando para mim a última versão, aquela versão que vai para a banca. Então, comecem a preparar o psicológico aí, tá? Pensa que vocês têm 3 meses para fazer o TCC 2 de vocês. Então, agora é a hora da gente ver o que foi errado para o TCC 1, organizar o que vai ser para o TCC 2, e dessa forma, dessa organização que a gente vai ter, de começar. Porque 3 meses passa voando, e vocês sabem que é uns 10 dias para formatar, né? A gente demora aí a parte da formatação aí um períodozinho maior. Então, a princípio, o que eu vou pedir para vocês? Tarefinha de casa. Todos, agronomia não teve banca, porque foi uma escolha da coordenação, né? Que teve o vídeo e tal. E a engenharia teve banca, né? Não de apresentação, teve banca de arguição, né? Todo mundo fez o vídeo da mesma forma. Então, assim, vocês receberam várias correções ou várias sugestões. A galera da agronomia nem tanto, porque tiveram alguns alunos que não tiveram orientação em todas as semanas e só tiveram na última semana. Então, por exemplo, os trabalhos da agronomia só foram passados no plágio uma versão lá atrás, não foi passada. Eu deixei vocês irem para a banca sem a gente saber como é que estava, por questão que não era o aluno, era questão, né, de saúde do orientador. Então, agora, eu vou pegar essa última versão, passar no plágio para a gente ver o que a gente vai arrumar. E aí, aqueles que receberam correções das bancas, essas correções vão ser passadas. Para os meninos da agronomia, verifiquem certinho as correções, porque a gente teve o professor Elson, por exemplo, que ele não olhou o manual antes de corrigir, então ele corrigiu um monte de coisa falando que estava errado e, na verdade, é o que está no nosso manual, né? Então, a nota dele foi considerada a nota do orientador. Então, assim,
algumas correções vocês vão olhar se com o orientador se vai ser feita, se não foi feita. Então, primeira tarefinha que vocês vão fazer, para mim, verifica se todas as sugestões da banca, caso vocês tenham recebido, foram feitas. Primeira coisa. Segunda coisa, entrar em contato com seu orientador e perguntar se os objetivos vão continuar aqueles. E se a metodologia vai continuar igual. Por quê? Por exemplo, continuamos na pandemia. Tem uma galera aí que tem questionário para passar pessoalmente. Ir lá no parque da cidade e passar um questionário, por exemplo, né? Então, não vai dar certo. O que vai acontecer? A gente precisa de mudar essa metodologia. Pode ser mandado pelo Google Forms, pode ser modificada e não fazer mais o questionário no parque. Então, tem coisas que vão ter que ser repensadas. Para a galera da agronomia aí, eu estava conversando com a Janaína ontem à noite, porque vocês têm 3 meses para fazer, né? Tem aluno que está pedindo, tá querendo fazer uma cultura lá de determinada coisa. Vamos dar um exemplo, não sei. Se eu fizer um trabalho, um experimento com morango, beleza, 1 mês eu tenho resultado. Mas se eu quiser fazer de capim, é 3 meses para eu ter um resultado. Então, vocês vão ter que repensar os experimentos. Jordana, Mica, acho que vocês nem tanto, né, meninas? Vocês já estão no laboratório. Mari, quem mais? Tainara, verificar se a sua metodologia vai ser modificada de acordo com esse curto período. Então, a gente vai lembrar que a gente tem 3 meses para fazer, e se a minha cultura for demorada demais, vamos dizer que ela é de 5 meses, não dá. Mesmo que a gente possa apresentar pelo menos os resultados parciais, tá? Para a galera da agronomia aí, tem como o TCC final ser um resultado parcial. Mas para isso tem que ser um resultado que me dê carga para eu fazer a apresentação. Eu não posso pegar, por exemplo, e só olhar pH do solo. Se você propõe no objetivo que você vai verificar a quantidade de água das 3 plantações, por exemplo. Então, o que deve ser pensado agora? Vocês têm que pensar se a metodologia vai ser modificada junto com o seu orientador, né? Certo. Então, assim, tem gente que não começou a fazer o experimento. Tem aluno que não começou. Tem aluno da engenharia também que o experimento é 3 meses de pesquisa numa lagoa de decantação, por exemplo. Não vai dar. Porque daqui 3 meses eu preciso do TCC na minha mão, dia 25 de novembro. Então, a metodologia vai ter que ser repensada para esses alunos. Para outros, não, igual a Ana Luísa e a Harika. Será se eu misturei as duplas? Deixa eu ver se eu lembro. As meninas vão mandar o questionário com empresa, né, daqui de Curitiba e tal, e o questionário vai ser respondido online, não tem problema. Mas, por exemplo, Tatiane, que é minha orientanda, ela tem que ir à base aérea, né? Ela tem que fazer a coleta lá. Não sei se eles vão liberar, por exemplo, para ela, ainda nesse período de pandemia, para poder fazer o catálogo das plantas que tem lá. Porque até então não se sabe como vai continuar essa parte da quarentena, né? Tem alguns trabalhos aí que a gente vai ter que rever, então, a metodologia. O Anderson, abre seu áudio aí, conversa comigo. Tá por aí? O Anderson. Oi, estou sim. O Anderson, sua metodologia é plantação na fazenda escola? Na verdade, era na estufa. Na estufa? Mas Isso. o período que tá? Só que aí, no caso, eu conversei com minha orientadora para me fazer aqui onde eu estou mesmo. Entendi.
Porque você está longe, né? Você está em outro estado. Sim, eu tô no Pará. Então, por isso que eu lembrei do seu caso. Porque a gente vai precisar de verificar esse período de tempo que você vai fazer esse trabalho na estufa, né? Então, conversa certinho com a sua orientadora, todos vocês, tá? Perguntem se os objetivos vão continuar, porque possivelmente algumas pessoas vão ter que trocar o objetivo, né? E a metodologia de quem trocar o objetivo deve mudar. Por exemplo, o Anderson ia fazer na estufa da Faculdade de Fama, agora ele vai fazer na cidade lá do Pará, no endereço tal, na localização tal. Então, vão ter modificações, né? Então, primeira tarefa que vocês vão fazer é isso para mim. Todo mundo entendeu? Me dá um ok aí. Certo? Então, primeira coisa, objetivo, vamos mudar ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, metodologia, vamos mudar ou não? Essa é a parte principal de agora. Lembra que eu falei que o TCC1 seria muito verificado a metodologia, né? A metodologia ela seria bem olhada. O que seria ela em si? Então, essa parte da metodologia que a gente vai verificar, vocês vão ter que mudar o tempo verbal dela. Porque ela tá como tempo verbal futuro. Então, tá lá assim, será verificado artigos do Google Acadêmico, tem lá assim, será analisado tal coisa, será fotografado, será colocado, aí tá tudo no futuro, porque o TCC1 é projeto. Agora vocês vão passar tudo para o passado. Então foi analisado, foi verificado, mesmo que você ainda não tenha feito, tá? Mas o TCC2, ele é passado. Quando a banca lê, ele não quer falar que será olhado, será colocado na planilha. Ele quer ver que foi, porque o TCC2 já é o resultado. Então, todos vocês devem modificar o tempo verbal. Deu para entender até aí? Então, vou colocar aqui para vocês, tarefinha. Tarefinha. Primeira. Verificar com prof, orientador, se os objetivos continuarão iguais o do TCC1. Tarefinha 2. Verificar com o orientador se a metodologia será modificada do TCC1. Certo? Essa primeira. 3. Modificar o tempo verbal da metodologia. Então, aqui vocês vão ter que modificar toda a parte do tempo verbal. Então, onde era futuro, colocar no passado. Certo? Então, essas 3 tarefinhas. Não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês já tiveram aula, mas eu acredito que já. Vocês viram que agora a gente não vai usar mais o Google Classroom, né? Que agora vocês vão usar a plataforma Moodle da faculdade. Ela tá bem didática e, assim, ela tá bem arrumadinha. Eu tô organizando os documentos que eu já vou colocar nela para vocês.
Então, tá lá assim, aula 1, aula 2, o local que vocês vão postar para minha atividade. Então, ele está bem arrumadinho. Tem lá fórum de dúvidas, caso vocês tenham dúvidas no meio aí do processo. Mas hoje em dia, com o WhatsApp, né, fica muito fácil. Mas aí eu vou colocar lá os vídeos que ensinam a fazer cada parte, a importância do Word nessa parte final, montagem de tabelas e figuras, que a gente vai falar muito, o plano de ensino, que fala sobre cada aula, PowerPoint, figura, vou colocar uns exemplos lá para vocês. E aí, assim, vai estar tudo pela plataforma. Uma outra novidade. Hoje, vocês receberam o link no WhatsApp, né? O link do Meet. A próxima aula nossa, possivelmente, se todo mundo já tiver cadastrado, ela já vai ser o link do Meet, eu tenho que disponibilizar ele na plataforma. Vocês vão entrar na plataforma e vocês vão clicar nele lá dentro. Por quê? Porque vai ser computado presença. À medida com que vocês entrem lá, já vai estar lá, vai estar escrito Amanda, Clívia, o Anderson, já vai aparecer na minha planilha que vocês participaram da aula, certo? Então, a presença, ela vai estar lá computada, porque está no horário da aula, né? Então, por isso, a gente não vai mais mandar. Eu vou mandar um recadinho assim, link na plataforma. Aí vocês vão entrar na plataforma e dela vocês vão clicar nesse link. Tá dando para entender? Então, login vocês vão ter acesso, não sei se alguns já têm. Eu vou terminar de montar até dia 3, porque agora eu estou dando muita prática. Eu estou arrumando certinho nas pastinhas, eu vou montar a disciplina para vocês bem legal. E vou colocar umas atividadezinhas lá de treino. Tem lá atividade de citação direta, atividade de citação indireta, daquela que você marca X, na plataforma, né? Não vale nota, mas é bom para vocês verem. Por quê? Eu vi muito TCC que não foi corrigido, né? Assim, com citação errada. Então, assim, teve muita citação direta, entre aspas, inserida no texto sem ter recuo. Tem muita citação indireta que deu plágio, né? Porque ela era direta. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No final do semestre, alguns alunos procuraram que ainda estão em dúvida em como fazer citação direta e indireta, né? Então, essas semanas, essa primeira semana, a gente vai fazer um nivelamento, a gente vai falar de novo sobre citação direta e indireta já nos resultados. E aí a gente continua cada parte. Lembrando que essa fase de agora vai ser muito importante para vocês buscarem novos artigos, porque aqueles artigos que você utilizou, alguns você vai utilizar ele de novo. Mas seria interessante você já procurar temas novos, artigos novos, para que vocês consigam ter esses resultados. Começa a pesquisar, coloca lá artigos para o resultado e discussão. Lembrando que resultado é seu, discussão possivelmente. Cada resultado que você encontrar vai ter que ter uma discussão de outro autor. E a não ser se seu trabalho for de revisão bibliográfica, né? Então, a gente vai ter que buscar muito bem isso para tipo assim, para que você não tenha aquela mesma ideia repetida. Que às vezes você estava usando lá Ferreira e Walter. Eles falaram assim que o cerrado ele já foi desmatar tantos por cento. Aí lá no resultado você quer usar de novo, né? O Ferreira e o Walter. Aí o que acontece? Tem outro artigo de um outro cara que falou que o cerrado agora está com tantos por cento, mais novo. Aí você não pesquisou e usou o mesmo dado que você já tinha colocado. Isso não é bom. Até para publicação, se vocês pensam em publicar, a revista, quando ela estiver corrigindo, ela não publica, né? Então, a gente tem que tomar o maior cuidado com isso. Tá dando para entender? Então, agora, quando vocês tiverem os tempinhos de vocês
vago, entra no Google Acadêmico, começa a pesquisar artigos novos, colocar artigos novos, porque são esses artigos que vão auxiliar vocês na escrita desses resultados, né? E dessas discussões. Então, essa vai ser nossa próxima tarefa. Alguém não conseguiu entrar? Vocês viram aí nos grupos? Apitou aqui falando que tinha alguém tentando entrar, mas não aparece o convite. Esquisito. E aí, à medida que vocês forem fazendo essa primeira parte, né? Falar com o orientador, verificar o objetivo, verificar a metodologia, vocês vão abrir o modelo do TCC2, que ele é uma continuidade do nosso TCC1. Só que aí, essa continuidade do nosso TCC1, ela vai ser de uma seguinte forma. Vocês vão tentar colocar agora, verificar, porque tem alguns itens que somem, que não se usa mais no TCC2. Por exemplo, resultados esperados, né? TCC1 tinha, vocês lembram? Vocês estão aí? Né? Resultados esperados. Cronograma. TCC1 tinha cronograma, né? Agora não tem cronograma mais, agora vocês já estão aplicando. Então, o cronograma vai sair, resultados esperados vai sair, a justificativa vai entrar para a introdução. Então, muita coisa agora para o TCC2, ele muda. Então, eu vou encaminhar lá no nosso grupo de TCC, eu vou esperar dar aula para os meninos hoje à noite, para eles entenderem, e aí eu vou mandar para vocês o modelo do TCC2, até a plataforma ficar pronta, né? Que eu não sei como é que vai ser. E aí eu já passo para vocês esse modelo e vocês já vão olhar. Aí vocês comparam. Introdução, ok, né? Objetivo, ok. Justificativa, não tem. Então, onde vai minha justificativa? No último parágrafo da introdução. Resultados esperados, não tem. Agora é resultado e discussão. Tal coisa, não tem. Então, agora é conclusão. Não tem cronograma, mas eu tenho conclusão. Entenderam? Então, agora ele dá uma enxugada. Coisa que no projeto tinha, agora ele não vai ter. Mas, em compensação, o resultado de discussão ele tem que ser muito bem escrito, né? Eu preciso que meu resultado de discussão seja colocado direitinho. Tem orientador que gosta de fazer resultado. O aluno vai lá e põe o resultado dele inteirinho. E depois ele coloca um tópico. Depois ele coloca um tópico separado escrito discussão, né? A gente encontra aí vários alunos que o orientador orienta desse jeito. Não tem problema, tá? Eu, como orientadora, eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil, por exemplo, a Ana Luísa passou lá o questionário, né? Aí a questão número 1 do questionário dela fala lá sobre 20% das pessoas entrevistadas responderam que não conhecem sobre educação ambiental. Um exemplo. Aí a gente coloca lá o resultado. 20% das pessoas, tal, coloca o gráfico. Aí eu já venho com o autor. Aí eu coloco lá, Oliveira, em 2000, diz que maior parte da população não sabe, não tem conhecimento sobre educação ambiental. Fechei essa questão. Segunda questão fala lá que a gestão empresarial ela é importante, que ela cuide do meio ambiente. Falou isso na resposta. Aí eu já venho lá com Brasil 2000 e tanto diz que a gestão ambiental empresarial com o uso da ISO auxilia ao cuidado do meio ambiente, a discutir. Então, eu acho mais fácil para escrever, joga resultado, joga discussão, joga resultado, joga discussão,
fica mais fácil. Por isso que tem o tópico resultado e discussão. Mas se seu orientador falar que quer só resultado, que quer só discussão, não tem problema. Vocês vão jogar todo o resultado e depois vocês vão discutir todo aquele resultado, tá? E aí, para cada questão do questionário, eu vou mandar para vocês um TCC que eu orientei pronto. Um TCC dos meninos que fizeram sobre plantas medicinais, você vai ver. Sempre que eu for usar uma planilha, sempre que eu for usar uma tabela, sempre que eu for usar uma figura, jogar ela lá, antes dela eu tenho que explicar todos os dados que vão contar nela e chamar ela na figura. Por exemplo, eu tenho uma figura que está lá assim, sexo, idade, renda salarial. Tá aqui a minha figura, bonitinha, minha tabela, né? Aí antes eu coloco. Dos 56 participantes, 30 eram mulheres, tantos eram homens. 20% deles recebem até um salário. Tantos por cento dele recebe. Aí eu expliquei tudo. Aí eu joguei a tabelinha para o cara ver. Aí embaixo dessa tabela, eu pego uma discussão de uma coisa que é importante. Por exemplo, deu lá que 90% dessas pessoas que você passou o questionário, eles eram analfabetos, ou que só tinham primeiro grau, ou que só tinham até um salário. Então, você pode pegar lá um dado, por exemplo, a ONU diz que tantos por cento da população da área do Centro-Oeste tem ensino médio completo. Então, você vai conseguir jogar e buscar sempre os dados principais, tá? Eu não preciso falar tudo que eu tenho na tabela, na discussão. Mas para falar do resultado, eu tenho que falar ele bonitinho. Pensa que a pessoa que está lendo, ela não tem conhecimento, tá? Aquela pessoa que está lendo, ela não sabe do seu trabalho. Então, você tem que praticamente desenhar ali para ela, para que ela consiga acompanhar bonitinho. Entenderam? Aí, Harika, quando eu mandar o modelo para vocês, fica mais fácil de você visualizar. Agora, por exemplo, não precisa de fazer para cada questão. Você pode fazer uma tabela que fala sobre sexo, sobre a parte social toda, salário, renda, pôr tudo em uma figura só. Você não precisa fazer um gráfico só para sexo, um gráfico só para a parte salarial, um gráfico só para outra. Não, joga tudo numa tabela e coloca ela no trabalho. Então, fica mais resumidinho, fica mais fácil para você. Certo, Harika? E aí, assim, a gente vai ter cada aula vai abordar uma parte. Então, eu vou começar a falar como que a gente vai fazer. Aí, agora, eu troquei de computador, tem como eu colocar para vocês o PowerPoint aqui. Então, eu vou colocar para vocês esses modelos dos meus trabalhos, mostrar para vocês como seria a forma mais correta de fazer, sugestão para vocês escreverem, sugestão de modificação. Então, a partir da nossa próxima aula, vocês vão visualizar, não vai ser só a gente falando, tá? Então, vai ficar mais fácil para vocês acompanharem direitinho a aula e vocês verem vários exemplos de formas que eu posso escrever, tá? Mas eu lembro que a gente tem que revisar a citação direta e indireta, porque teve muito erro dos dois cursos, né? Muito erro de citação direta e indireta. Eu pedi para os orientadores conversarem com a banca para não tirar nota disso, porque algumas pessoas não tiveram tempo, receberam a correção do orientador um dia antes, né, de postar. Mas agora para o TCC2 não tem isso, não. Vai ser muito bem corrigido, né? Então, eu preciso que vocês não tenham dúvida quanto a isso, que esteja tudo bonitinho, que vocês já tenham essa visão de citação direta e indireta, porque o resultado é tudo seu, é seu trabalho, não tem que ter citação. Mas para cada resultado, você vai buscar uma citação de alguém, de outro autor, certo? Então,
fica assim, ó. Assim que eu terminar de montar a plataforma, eu aviso vocês, a gente vê como que vai ser esse acesso de vocês. Vou mandar no grupo de TCC o modelo do TCC2, para vocês já darem uma olhadinha. Tarefinhas. Procurou o orientador para perguntar do objetivo, procurou o orientador para saber se metodologia muda. Ah, não mudou? Vou mudar o tempo verbal da minha metodologia. Vou colocar tudo no passado. Arrumei isso, pego o modelo do TCC2 e vou adequar meu TCC1 em cima dele. Então, o que eu vou fazer? Tirar resultado esperado, tirar cronograma, colocar os resultados e discussões, só reorganizar, porque o restante já está tudo ali bonitinho. Certo? No objetivo também, né? O objetivo está lá, será pesquisado em uma indústria, então foi pesquisado. O objetivo, ele tem que ser analisar. Eu não posso ter muito texto nele. Então, vocês vão fazer uma revisão desses tempos verbais. Não pode ter nada no futuro em si, tá? Lembrando que seu trabalho já vai estar concluído. Então, é tudo no passado. Essa é a principal parte. Na aula que vem, a gente já começa com citação direta e indireta com os exemplos já de resultados, e a gente já vê certinho o caso de cada um. Vai ter um dia que vai ser, eu vou colocar para vocês hora marcada, tá? Que aí a gente vai discutir individualmente de cada um. Então, a gente vai marcar, por exemplo, assim, 10 horas, Amanda, 10h15, Tatiane. A gente vai fazer hora por hora, para a gente conversar sobre cada um dos trabalhos bonitinho, certo? Com hora marcada. E aí as dúvidas que vocês tiverem sozinhos, individualmente, eu tiro de vocês na câmera, mas vocês lembram que vocês podem perguntar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou estar respondendo ali. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Como que vai ser nosso semestre? Então, dia 25 de novembro é a entrega do TCC, tá? E possivelmente a apresentação é entre o dia 1º e dia 12 de dezembro. Então, já organiza o psicológico para que não fique assim, né? De surpresa para vocês. Para já começar a pensar direitinho. Vocês abram a fotinha aí, mesmo que você esteja descabelada. Vamos tirar uma fotinha? Abre a câmera aí.